Muito bom dia a todos, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição da Hospitalar. E é com grande satisfação que damos início ao Fórum do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, o IES, dentro da Hospitalar 2025, esse que é o maior e mais estratégico encontro da saúde na América Latina. E, para começar a nossa programação desta manhã, é uma honra convidar ao palco o presidente diretor do IES, Luiz Celso Dias Lopes, para a saudação institucional de abertura. Luiz, por favor. Muito bom dia a todas e todos. Para nós é uma honra e uma alegria enorme estarmos aqui mais uma vez, pelo terceiro ano consecutivo, fazendo parte desse grande evento que é Hospitalar. O IES, Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, tem por objetivo a divulgação, o incentivo e o fortalecimento do setor de saúde no aspecto de informação, no conteúdo científico, na divulgação de novos conhecimentos, justamente para aprimorar o setor. Essa é a nossa finalidade e, por isso, essa parceria com a Hospitalar, fez e faz todo sentido. Então, para nós é uma honra, muito obrigado pela presença, obrigado pelo apoio, quero parabenizar e agradecer aos nossos patrocinadores, aos nossos painelistas. Teremos hoje 2 painéis, e para não fugir à regra dos painéis que a gente teve aqui e antecedeu nos anos anteriores, são painéis excelentes, contemporâneos e que trarão uma reflexão e, certamente, uma contribuição para o desenvolvimento do setor. No primeiro painel, vamos tratar da jornada do paciente oncológico. Todos sabemos que o câncer, tanto no Brasil como no mundo, já é uma das principais causas de morte. Fruto, parte do próprio envelhecimento populacional, da maior expectativa de vida e, naturalmente, infelizmente, a gente tem desenvolvimento de doenças, das neoplasias. Daí a importância de estudarmos, revisitarmos o tempo todo como aprimorar a jornada deste paciente. Fundamentalmente, pensando em todas elas. Óbvio que, de preferência, na prevenção e no diagnóstico precoce. É o vital para que a gente possa justamente ter eficiência e levar mais qualidade de vida à cura, a um maior tempo de vida. Mas, obviamente, que todas as etapas são fundamentais, da prevenção ao diagnóstico, ao tratamento e também ao pós-tratamento. Toda a adaptação e readaptação pós-tratamento é fundamental. E hoje teremos a alegria de termos justamente o lançamento de um estudo, para revisitar e trazer aí novidades referente a essa jornada do paciente oncológico. O segundo painel, não menos importante, trata dos cuidados pós-agudos. E quisemos trabalhar com cuidados pós-agudos porque, normalmente, a gente associa a cuidados paliativos. Cuidados pós-agudos é mais amplo e também muito importante, porque não está também só associado à questão do paciente idoso, mas todos os pacientes que, de alguma forma, têm que, nesse olhar, especialmente, uma jornada mais específica, que é a jornada do pós-tratamento, do pós-cirúrgico, da pós-internação. Não importa a fase do tratamento e a fase da doença. Então, por isso que a gente pensou não só no paliativo, e a discussão será muito rica. Teremos aqui palestrantes com expertise para nos dar uma visão da importância. E torna-se ainda mais com toda essa questão do componente do envelhecimento populacional. O Brasil precisa cada vez mais começar a discutir, discutir e agir, que isso se reflita em ações, em práticas, tanto no campo da saúde pública como no campo da saúde privada, que é esse olhar de preparar
a sociedade, preparar as estruturas, seja hospitalares, seja não hospitalares ou assistenciais em saúde, para conviver com o envelhecimento populacional. Teremos uma maior prevalência de pessoas, de idosos, no Brasil e no mundo. E, no Brasil, temos uma particularidade, a velocidade com que isso se dá, o que desafia a todos nós frente aos às nossas dificuldades, nossos desafios. A gente está falando do envelhecimento, mas ainda estamos falando e tendo que tratar de acesso, né? Que é um acesso desigual, de tecnologia, que também há um acesso desigual. Então, isso torna ainda mais desafiador para o Brasil. Obviamente, também tem um outro componente, tanto importante na questão da jornada do paciente oncológico, como na questão da jornada no olhar dos cuidados pós-agudos, que é a questão da economia, que é a questão custos versus a necessidade. Ter um desenho e uma eficiência nessa jornada, seja do paciente oncológico, seja dos demais pacientes, e também um olhar de eficiência para os cuidados pós-agudos, é fundamental frente aos desafios e para fecharmos a equação, que é como tratarmos, como darmos atenção e cuidado com recursos cada vez mais escassos e desafiadores. Então, a eficiência é um componente fundamental para a jornada do paciente e a oncologia, frente a necessidades e cada vez mais a incorporação de medicamentos, drogas e tecnologias que custam. É fundamental termos aí um desenho e uma eficiência nessa jornada. Não diferente disso também a questão do olhar sobre os pós-agudos, para que, de fato, todo um tratamento, toda uma alocação de recursos seja eficiente. O que se vê, muitas vezes, a gente trata, a gente faz a cirurgia, a gente mantém o paciente internado por dias, às vezes por meses, e ele volta a internar, ou ele volta a ter um problema, um agravamento, por falta justamente desse olhar e desse cuidado pós-agudo. Então, é fundamental a gente olhar para todas essas etapas para sermos eficientes, porque os recursos são cada vez mais escassos. A eficiência é fundamental para termos uma maior oferta, especialmente um maior acesso à saúde. Bom evento. Eu passo agora ao Bruno, que vai dar seguimento. Bom dia, muito obrigado. Muito obrigado ao presidente Luiz Celso por suas palavras e pela liderança, junto com o Dr. José Sequim, superintendente executivo do IES, que inspiram o trabalho do IES em todo o país. Nós agradecemos também aos nossos patrocinadores e à própria Hospitalar por tornarem este momento inesquecível. E o contexto de hoje é que a saúde suplementar brasileira é um sistema de grande relevância. São mais de 52 milhões de beneficiários em planos médicos hospitalares e mais de 32 milhões em planos exclusivamente odontológicos. Mas também é um sistema, como o Dr. Luiz Celso comentou, sob crescente pressão, de envelhecimento, de incorporação tecnológica, de busca por resultados assistenciais com sustentabilidade. E nenhuma área expressa melhor esse desafio do que a oncologia. E, diante dessa realidade, o IES apoia a divulgação do estudo A Jornada do Paciente Oncológico na Saúde Suplementar, conduzido pela Deparae Design para Estratégia. Ele reconstrói experiências reais de pacientes e demonstra os impactos positivos de um navegador, com evidências como uma redução de tempo entre diagnóstico e o início do tratamento, uma redução de internações evitáveis e maior adesão e melhor experiência para o paciente. Isso nos mostra que é possível cuidar melhor e gastar melhor. Para aprofundar esse tema, convido agora ao palco os nossos painelistas. Obrigado, Bruno. É um prazer estar com a Ana e com o Vini, falando de um assunto tão importante que é a jornada do paciente oncológico. Então, eu vou passar a palavra para o Vini, fica à vontade, seja bem-vindo. Uns 2 meses antes da minha filha fazer 8 anos, eu estava numa missão, querendo convencê-la a doar alguns brinquedos que ela tinha, porque quem tem criança aqui nessa idade sabe que é um grande desafio logístico a gente lidar com esses brinquedos, com os presentes que as crianças vão ganhando.
é tia, é avó, é tia-avó, todo mundo dá presente e falta armário, falta baú, falta lugar para colocar esses brinquedos. Se vocês acham que é difícil sair da hospitalar às 7h30 da noite, é porque vocês não sabem o que é gerenciar os brinquedos da minha filha. E é óbvio que ela não queria se desfazer de nenhum brinquedo. Se você fala assim, filha, vamos se desfazer, né? Vamos doar para quem precisa. E eu colocava os argumentos mais humanos e mais bonitos, e eu não tinha absolutamente nenhuma chance de convencê-la. E aí me ocorreu uma ideia. E se eu contasse uma história para ela, falando de uma criança, né, que não tinha condições de ter tantos brinquedos e que ela queria muito ter um brinquedo, mas ela não tinha, e ela via os amigos com brinquedos e ela não tinha. Enfim, eu contei a história, e não deu nem 2 horas, depois de eu ter contado a história, ela me veio com uma cesta de brinquedos. Ó, pai, pensei em doar esses brinquedos para crianças que não têm condições. Eu abro falando um pouquinho dessa minha história pessoal, porque, ao longo de nossas carreiras, a gente identificou que poucas coisas são tão poderosas para gerar mudanças, para direcionar decisões, para direcionar comportamento, quanto a empatia. Empatizar é ouvir a história do outro, é entender o outro, do ponto de vista do outro, e, a partir desse entendimento, a gente começa a ter mais consciência das decisões que a gente toma e das condutas que a gente tem. Eu conto essa história porque esse estudo tem a ver com isso. A gente vai contar histórias de pacientes que estão na jornada, ou passaram pela jornada de tratamento, e, ao contar essas histórias, ao relatar a jornada do ponto de vista do paciente, as experiências do paciente, sem se ater a qual serviço exatamente ele está naquele momento. Claro que a gente vai passar por vários serviços, mas a gente não está preocupado se isso aqui é responsabilidade da clínica oncológica, ou do hospital, ou do exame de diagnóstico, não importa. A experiência dele, o que ele sente. E a nossa esperança é que, à medida em que a gente conta essas histórias, os pacientes, os serviços de saúde possam identificar oportunidades de melhorar os seus próprios serviços e de desenvolver diferenciais que possam levá-los, né, a um melhor resultado. Nós temos, então, esse estudo que mostra, tem, enfim, uma lista grande de participantes e de envolvidos. E, antes de entrar nos detalhes, a propósito, eu queria agradecer, né, o IES. Então, Luiz Celso, muito obrigado em seu nome. Agradeço toda a equipe do IES que providenciou e possibilitou esse encontro. Queria agradecer também os apoiadores do estudo, no nome de Henrique Pereira, presidente da ONCO. Eu gostaria de agradecer todos os apoiadores, LIBES, todos os apoiadores que permitiram esse estudo acontecer. Antes de entrar nos detalhes do estudo, eu vou passar um pouquinho pela história da Bianca. A Bianca é uma personagem que a gente criou, baseado nas entrevistas, nas mais de 50 horas de entrevistas que temos com pacientes e profissionais que trabalham com serviços oncológicos. Ao contar a história da Bianca, eu espero demonstrar a maneira pela qual a gente evidencia os insights que a gente coletou ao longo do estudo. A maneira como a gente mostra esses insights é por meio de personas e jornadas, além de outras análises, mas principalmente por meio de personas e jornadas. Então, quando a gente conta a história da Bianca, que é um personagem fictício, mas construído com base em muitos personagens reais que conversamos, a gente espera justamente gerar empatia em quem está conhecendo o estudo. Então, a Bianca, uma mulher de 35 anos, teve câncer de mama num grande centro urbano, é uma mulher independente, não tem filhos, contou com o apoio da família, de amigos, para ajudá-la ao longo da jornada, e ela descobriu o câncer. Ela fazia exames frequentes, né, periódicos, e parou de fazer no momento da pandemia. Ela fazia todo ano, parou de fazer no momento da pandemia. Ela estava muito atenta sempre aos seus exames, porque ela tinha histórico na família, mas, naquele momento, ela, enfim, a vida ficou uma loucura, né? E a gente negligenciou um pouco alguns exames, alguns acompanhamentos. E ela foi fazer, 2 anos depois,
quando ela identificou, então, um câncer de mama superagressivo. E aí ela seguiu para tratamento, rapidamente foi diagnosticada e seguiu para tratamento. Ela fez cirurgia, fez químio, fez rádio, fez mastectomia, fez esvaziamento axilar, prótese definitiva, e ela passou por alguns serviços, né? Temos aqui os serviços pelos quais ela passou. Tem uma frase que define um pouco a Bianca, que é: eu não quero ser tratada como uma paciente oncológica. Não quero que tenham pena de mim, né? E eu não quero que digam que eu sou uma guerreira. Eu não quero esse tipo de acolhimento. E a gente percebeu, ao longo do estudo, que as pessoas são muito diferentes em relação aos seus comportamentos, e a gente criou algumas réguas, né, para medir esses comportamentos. Então, acesso à informação. Eu vou levantar, porque eu acho que minha careca brilha no slide, né? Pronto, acho que assim fica melhor. Então, o acesso à informação, conduta de acolhimento e autocuidado com a saúde. Veja que ela tem uma baixa conduta de acolhimento. O que significa isso? Significa que ela não precisa de muito incentivo, ela não precisa que falem assim: olha, vai dar tudo certo, você é uma vencedora, fica tranquila que o seu tratamento vai ficar tudo bem. Ela não precisa desse tipo de incentivo para aderir ao tratamento. Ao contrário, ela quer muita objetividade, ela quer que as coisas sejam faladas de forma direta e prática, ela quer saber o que vai acontecer com ela. Quando a gente conta a história da Bianca, a gente constrói jornadas, né? E esse aqui é um exemplo de uma jornada resumida de como que a Bianca navegou nesses serviços todos. É claro que não está dando leitura, nem é para ler, a gente está exemplificando, né? E, além dessa jornada resumida, nós temos as jornadas detalhadas, que mostram em mais detalhes cada uma das ações que essa paciente tomou ao longo da jornada, desde do início dos sintomas, passando por diagnóstico, depois pela cirurgia, depois pela químio, rádio e reconstrução de mama. Então, cada fase do tratamento, ela vai tomando várias ações. Ela também interage com familiares e amigos, né? Cuidadores, acompanhantes que estão apoiando ela nessa jornada. Também tem ações da equipe de saúde que são importantes para direcionar a jornada dela. A gente também está mostrando quais são os pontos de contato, os serviços que ela interage. Então, ela interage, às vezes, com o médico do trabalho, às vezes, com um grande hospital de referência, com radiologista, exames, com a APP do hospital. Enfim, tem vários pontos de contato onde ela vai conectando esses serviços. Tem a experiência dela, o que ela sente ao longo dessa jornada, e tem insights e oportunidades de melhoria. Então, essas jornadas vão mostrando, ao contar essas histórias, a gente está analisando os serviços pelos quais ela vivenciou, experienciou esse tratamento. Eu vou chamar a atenção, né? Então, claro, eu imprimi essa jornada, ela deu mais de 3 metros de comprimento. Então, são jornadas detalhadas. Mas é claro, porque o serviço oncológico é um serviço complexo. Né? Um serviço complexo. Muito bem. Eu vou chamar a atenção para alguns pontos, né? E aí eu vou dar um zoom em alguns momentos dessa jornada para exemplificar que tipo de insight a gente tem, né? Então, nesse momento aqui, ela descobre que ela tem um BRADS 3, né? Mas não se atentou que isso era algo que exigiria maior cuidado dela. Então, ela tinha feito um exame de diagnóstico, tinha acusado um ponto de atenção, que ela deveria fazer um acompanhamento mais cuidadoso, mas ela não sabia. Pô, Vini, mas o médico não avisou? É possível que sim, é possível que tenham avisado. Mas ela... Quantas vezes a gente se depara com informações que a gente nem lembra? Isso é normal. E ela não sabia que aquilo era importante. Né? Ela ignorou. E aí, ela vai, depois de um tempo, ela vai fazer esse exame de mamografia, vai receber um diagnóstico de nódulo e vai imediatamente ser encaminhada para exames de imagem. Né? E aí, nesse momento aqui, ela está... Né? Nossa, faz tempo que eu não faço exames. Né? Pô, será que isso deve ser algo que eu devo me preocupar? Não, espero que não. Espero que não seja nada, né? Vai ser só um susto. E uma coisa que é importante que a gente descobriu nessas entrevistas, todas as histórias que a gente ouviu, ou a grande parte das histórias que a gente ouviu, começa com, em algum momento, a gente negligenciando esses exames de diagnóstico precoce.
Se você perguntar para qualquer pessoa, a saúde é importante para você? Todo mundo vai dizer que sim. Não, isso é uma prioridade. Você deseja aniversário para alguém? Feliz aniversário, que tenha muita saúde. É a única coisa que a gente deseja, né? Certamente. Algumas vezes a gente deseja mais coisas, mas principalmente saúde. Entretanto, tem um projeto. Essa semana eu não posso fazer exame, porque tem um projeto que eu tenho que entregar, tem a apresentação que eu tenho que elaborar, tem uma reunião importante, um cliente, tem a família. Ah, não, é a apresentação da minha filha na escola, não vai dar tempo, está corrido, tem uma viagem. E aí passa-se uma semana, passa-se um mês, e passa-se um ano. Quantos pacientes mantêm um registro da última vez que fizeram algum exame periódico e de quando precisam voltar? Poucos. Poucas pessoas, de fato. Eu mesmo, né, eu fiz minha última colonoscopia, não sei exatamente quando, talvez uns 2 anos. Eu acho que daqui a 2 eu tenho que fazer de novo. Não tenho bem certeza. É possível que daqui a 2 anos eu me esqueça, e aí eu vou me lembrar, 1 ou 2 anos depois, putz, eu deveria ter feito já. Isso é normal. Os pacientes são assim, se comportam assim. Né? Então, ninguém, isso foi uma coisa que foi muito importante, ninguém na saúde suplementar é responsável por garantir que o paciente realize os exames de diagnóstico precoce, caso ele não realize, caso ele se esqueça. A saúde suplementar depende do paciente tomar a iniciativa e buscar. E isso é assustador, porque a gente ouve histórias do tipo, eu fiz uma colonoscopia, identifiquei pólipos e voltei 11 anos depois para fazer outra. E aí diagnosticaram um câncer. Assim, isso é muito ineficiente para o sistema. E aí você fala assim, quem que vai atrás, quem que busca esse paciente se ele não fizer o exame? Não é a clínica de diagnóstico. Não é a operadora. A operadora vai dizer assim, não, esse paciente pode ser nem que seja a minha vida daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Não é o médico especialista, porque o médico especialista, a gente não vai no oncologista, né? A gente vai... Eu mesmo peço meus exames de rotina para um cardio. Eu não sei nem se ele me pede exames específicos para o meu, né, para colo, enfim, ele pediu, mas eu não sei se ele se atenta aos protocolos da maneira como deveria. Né? A gente não tem mais um médico generalista que acompanha o nosso histórico. Essa figura desapareceu, né? Então, esse é um ponto de atenção. Isso gera um custo significativo para o sistema, porque quando o paciente chega diagnosticado, ele possivelmente foi diagnosticado tardiamente. Um outro momento, ela recebe o diagnóstico do carcinoma no app do hospital e, imediatamente, ela vai buscar orientações de conhecidos na internet. Né? E ela comenta, eu assisti mais de 10 horas de aulas médicas no YouTube. Essa paciente, em específico, tinha condições de lidar com informações. Tem pacientes que não têm essa mesma disponibilidade, e isso pode facilmente gerar um grande problema na jornada. O paciente chega com informações, sabe-se lá de onde, achando que ele teve câncer porque tomou leite com manga, né? Esse tipo de coisa. Isso acontece. Então, reparem que, num dos momentos mais sensíveis da jornada da Bianca, que é o momento em que ela recebe o diagnóstico, ela está totalmente desassistida e desacolhida de um contato humano especializado. O contato que o serviço tem com ela é o app que dá o resultado do diagnóstico e a internet. Isso gera um impacto na jornada. Para onde ela vai depois de navegar na internet? Quem que ela procura? Né? Ela, no caso, vai agendar lá com 3 mastologistas e vai escolher aquele que ela mais se identifica. Né? Então, é um dos momentos da jornada, né, que são mais críticos, e o paciente vai navegar, nesse momento, por pontos de contato automatizados. Veja, isso é um erro do sistema do serviço de diagnóstico. Não sei, porque quando o serviço de diagnóstico planeja o seu serviço, planeja o seu app, ele está lidando com uma relação enorme de pacientes, a maioria deles está fazendo exame de rotina e não tem nenhum diagnóstico problemático. Não tem nenhum contexto que ele precisa do acesso ao exame da forma mais rápida possível, e, aliás, o exame é dele, se ele quiser acessar, ele tem direito. Então, o serviço de diagnóstico pensa assim, não, eu tenho que entregar o exame para o paciente. Coloco no app, está disponível, ele acessa e pronto. Mas existe um grupo de pacientes que isso gera um impacto.
E isso gera um impacto na jornada. O paciente vai chegar depois no médico já tendo navegado pelo serviço. Ele não chega no médico e ele começa a jornada dele. Ele já começou a jornada dele antes. Tem algum médico aqui? Alguns, né? Legal. Cristiano, bota um play. A gente captou áudios, então, dessas entrevistas, e a gente vai mostrar um ponto importante de como o paciente se relaciona com informação ao longo dessa jornada, né? E como é que ele se orienta no serviço. Olha só. E você não sabe quem procurar, então começa por aí, você não sabe. O que eu faço com isso, né? Aí eu falo, você tem que marcar uma consulta com um mastologista. Que mastologista? Quem é um mastologista? Onde eu acho um mastologista? Quem é um bom mastologista para tratar de câncer de mama? O que fica, assim, que eu acho que a gente se sente muito perdido é quais os meios que você tem que tomar a partir do resultado. Sabe, assim, que foi o que aconteceu. E vai conversando, cada hora eu vou para um lado, não tem assim, um card ou uma informação qual o passo a passo que você tem que seguir depois do resultado, sabe, assim, qual médico que você tem que procurar, qual exame que você tem que fazer. E ela disse, olha, a necessidade de um cardiologista também para fazer cirurgia, mas aí ela não tinha me indicado ninguém, sabe? Nesse momento, assim, eu fiquei, mas quem eu procuro? Quem eu procuro? Ela disse, procura alguém do teu convênio, é isso, é aquilo, procura alguém que possa te atender. Tanto é que naquela hora eu saí assim, ainda bem que tinha uma amiga minha junto, mas eu saí assim totalmente sem saber o que fazer naquele momento, sabe? Sem saber quem procurar, o que fazer, onde fazer. Fiquei bem desorientada, sabe? Como ele era um onco de sistema digestivo, ele pediu o exame para ir adiantando. E já me informou que era para eu procurar um cirurgião torácico e um oncoclínico. E que eu corresse atrás, que era muito rápido isso. E aí o procedimento inicial foi esse. Eu segui a orientação dele, cirurgião torácico. Aí eu falei, mas como é que eu vou fazer para marcar uma consulta com o cirurgião torácico, né? Aí aquela coisa, você fala com o plano, mas o cirurgião torácico não é exatamente o médico que faz consulta, né? Não tem informação absolutamente de nada. A gente vai assim, vai no médico, aí o médico te orienta a ir em tal lugar. Aí desse lugar, aí orienta a fazer tal coisa. E assim vai sucessivamente, porque você não tem um cardzinho, um passo a passo do que você tem que fazer nesse decorrer. Então, assim, eu me senti muito perdida nessas questões. Porque eu não tinha informação de absolutamente nada. Nada. Eu poderia ficar horas aqui contando histórias de pacientes, mas quando a gente ouve o paciente, isso é muito diferente. A gente ouve o que ele está falando, isso mexe com um outro sistema nosso. É como a minha filha ouvindo a história de uma criança que precisava de brinquedos. Né? É por isso que a gente colocou esses trechos, esses recortes de áudios das entrevistas. A gente tem uma série dessas playlists que vão acompanhando essas jornadas em diferentes momentos. Como é que o paciente se relaciona com a informação, como é que ele navega no serviço, como é que ele se relaciona com a bolsa de colostomia, como é que é perda de cabelo, enfim. E aí a gente tem vários momentos que servem justamente para empatizar, para a gente entender o que o paciente está falando, na linguagem do paciente, na experiência do paciente. A Bianca, então, faz a primeira sessão de químio, ela vai fazer consulta com psicóloga da clínica durante a aplicação da químio, se adapta ao longo do tratamento às rotinas, e, no final das contas, lá ela vai, né, num dado momento, cortar o cabelo na hora que começa a cair.
E eu chamo a atenção nesses momentos, nesse momento em que ela está navegando esses serviços, que ela está se sentindo amparada aqui. A gente percebe que, depois que o paciente está diagnosticado, ele entra com frequência, especialmente nos grandes centros, especialmente nos serviços que estão mais estruturados, ele é conduzido ao longo da jornada de uma forma mais rápida, né, mais célere. Mas ela também se sente sobrecarregada. Claro, muita informação, é tudo novo, é desafiador para ela lidar com isso, né? Tá ansiosa. Eu gostaria de chamar a atenção aqui dessa relação com serviços de psicologia. A gente ouviu, em muitas entrevistas, que o paciente não se sente... Ele diz assim, não, eu não preciso de um serviço de psicologia, não preciso conversar com o psicólogo. A clínica oferece, mas eu fiz 1, 2 consultas, depois eu não precisava mais. Grupo de apoio? Não. Grupo de apoio, eu vou ficar lá, vou para escutar gente sofrendo, gente reclamando dos seus... Vai fazer mal para mim, eu não quero isso. Só que, ao mesmo tempo que o paciente não acessa os serviços que estão disponíveis, que são importantes, ele tem uma necessidade de acolhimento e de lidar com a doença. Ele se sente emocionalmente desamparado. Então, existe aí um paradoxo, porque o paciente precisa, mas ele também tem um certo, vou usar esse termo, mas ele tem um certo preconceito com relação a esse serviço. E aí, a gente que está gerenciando o serviço, como é que a gente orienta o paciente nesse processo para que a gente vença esses preconceitos? Porque eu não tenho a menor dúvida, o serviço será melhor se ele estiver amparado emocionalmente. Então, apesar de sempre relatarem esses desafios emocionais da doença, muitos acham que não precisam desse apoio psicológico. Eu digo assim, a primeira coisa que a gente tem que mudar talvez seja o nome. Você não vai conversar com uma psicóloga, você vai conversar com uma pessoa que vai entender um pouquinho mais do seu contexto de vida, o que está acontecendo contigo. Conversar é sempre bom, né? Qual que é o problema de conversar? Realiza o procedimento de expansão e reconstrução da mama, vai fazer a cirurgia, né? E coloca uma prótese definitiva, recebe, e aí, na saída do hospital, ela recebe homenagens das amigas. E eu chamo a atenção para esse momento em que ela não gosta dessas homenagens, né? E ela usa a seguinte expressão: empatia é você perguntar para o outro como ele está, o que ele quer, e não assumir as coisas. Ela estava encerrando a jornada, e, claro, para muitos é uma vitória. Você venceu, você está saindo, né, de um processo que você poderia não sair. Tinha uma chance de você não sair desse processo. Mas para ela, era um momento mais reflexivo, mais introspectivo. E as pessoas no entorno não compreenderam isso, né? Os amigos, as pessoas que estavam apoiando ela nesse processo. E aí, muitos depoimentos reconhecem, né, essa importância desses familiares que são apoiadores ao longo do processo, né, que estão ajudando a lidar com a jornada, que estão acompanhando nas químios, que quando o paciente está passando mal, leva no hospital, e etc. Mas empatia e acolhimento não são coisas óbvias. A gente, às vezes, pressupõe que isso vai ser legal, que se a paciente está com câncer de mama, então eu vou sentar aqui e vou falar dos casos de câncer de mama que eu conheço. Eu tenho uma amiga que teve câncer de mama, se recuperou, fica tranquila, vai estar tudo bem. Não, eu teve uma outra, ela ficou sem seios, mas, assim, pelo menos ela está viva. E aí eu começo a falar das histórias que eu conheço, e a paciente, eu não quero ouvir, eu não quero saber dessas coisas. E falam assim, eu não quero falar da doença. Não falar da doença é a melhor coisa que tem quando você é um doente oncológico, né? E aí, as pessoas não estão preparadas para ajudarem um paciente na jornada com o câncer. E os serviços também não contam com nenhuma prática que direcione, que apoie, né, nenhuma prática efetiva que apoie, oriente essa rede de apoio do paciente. Eu não dou orientação para o acompanhante. Quer dizer, eu dou, às vezes eu deixo, junto com as prescrições e com os encaminhamentos, eu deixo algumas orientações escritas. Mas, vejam, isso não é suficiente para ajudar esses apoiadores a navegar a paciente no serviço, né? Não é nem navegar o termo, né? Mas é orientar ela no serviço, né? Bom, a gente percebeu que todo serviço de saúde se diz centrado no paciente, mas a gente, com frequência, depende mais do talento e da empatia das equipes assistenciais do que de processos de gestão desses serviços.
A gente tem pouco processo efetivamente implementado para entender os pacientes verdadeiramente e adaptar o serviço a esses pacientes. E esse estudo, então, ajuda um pouco nesse sentido. Ele entrega um conjunto de práticas para entender pessoas, nesse caso, pacientes, e ele gera insights para adaptar serviços a diferentes perfis de pacientes. Uma coisa é atender a Bianca, que tem pouca necessidade de acolhimento e muita necessidade de informação. Outra coisa é entender a Patrícia, atender a Patrícia, né, ou o Carlos, ou, enfim, que tem mais necessidade de acolhimento e tem menos condições de lidar com informações. Né? E eu tenho que adaptar o meu serviço a essas diferentes pessoas. Falando um pouquinho do estudo, então, nós temos 36 pacientes entrevistados, 17 profissionais da saúde, soma-se mais de 50 horas de entrevistas em profundidade, e essas, né, a gente coletou dados, né, por meio de um formulário de cadastro de voluntários, que foi divulgado, né, em diferentes serviços oncológicos. Essas entrevistas foram agendadas e realizadas virtualmente. Né? A gente analisou os dados, criando jornadas, personas, identificando insights e gerando um relatório. E esse relatório vai ficar disponível publicamente. Ao final, eu deixo um link para que vocês todos possam acessar o relatório, o sumário executivo desse relatório. A pesquisa foi submetida e aprovada à Plataforma Brasil, ao Comitê de Ética da Associação Mário Pena. Tem alguém do Instituto Mário Pena? Fica um agradecimento ao Instituto Mário Pena, que nos apoiou tecnicamente nesse estudo. Alguém pode perguntar assim, pô, Vini, mas essa amostra ela é suficiente, né, para a gente validar o estudo? Né? E aí eu reforço alguns pontos. Primeiro, é um estudo qualitativo. Nenhum dos achados aqui, a gente tem o objetivo de extrapolar os insights e dizer assim, todos os pacientes com câncer de mama se comportam como a Bianca. Não é isso. Não é isso. O objetivo do nosso estudo é analisar os serviços por meio do olhar de alguns pacientes. Por que esses pacientes? Por que a gente escolheu essas pessoas? Porque essas pessoas nos dão mais insights sobre o serviço. O nosso foco é o serviço. A gente não quer extrapolar os achados sobre os pacientes. A gente quer discutir o serviço. E basta que um paciente entregue numa entrevista um insight relevante que gere uma melhoria nesse serviço para que o estudo tenha validade. Perfeito? Então, na metodologia para a pesquisa qualitativa, né, a gente seguiu essas amostragens e tratamento dessas análises por meio de metodologias qualitativas. Né? A gente pesquisou, então, as ações do paciente, ações do acompanhante, ações dos profissionais de saúde, emoções e sentimentos do paciente, dúvidas e critérios de decisão, serviços de saúde relacionados e desafios e experiências positivas. Temos, enfim, algumas etapas de análise. Essa lâmina está no sumário executivo, eu vou deixar vocês olharem com calma depois. Vou acelerar para não perder o tempo. Nós analisamos os serviços por meio de 6 pessoas. Temos 2 pacientes de mama, 2 pacientes de mama, uma de uma operadora sem rede própria, outra de uma cooperativa, uma de uma grande cidade e uma de uma localidade com menos acesso a especialistas. Temos 2 pacientes de cólon retum, cooperativa, operadora sem rede própria, de uma capital menor ou de um centro urbano de médio porte e de uma grande cidade, um paciente de próstata e um paciente de pulmão. Os insights nós agrupamos por meio de temas, né? Por exemplo, aspectos emocionais, informações e comunicação, experiências do paciente, desafios logísticos. Também apresentamos perguntas como temática de ideação de melhorias. Então, os insights, às vezes, são apresentados com perguntas. Como poderíamos orientar melhor o paciente a buscar apoio psicológico? Então, a gente não está entregando uma resposta. O primeiro esforço é a gente levantar o problema, entender o problema. Existe esse desafio. Quando a gente fala de design research, né, que é a base metodológica desse estudo, a segunda etapa é, ok, eu tenho esse desafio, agora como é que eu resolvo? E aí são técnicas de ideação e implementação de melhorias por meio de protótipos, testes e validação.
Então, a validação desse estudo acaba acontecendo na medida em que a gente começa a implementar melhorias nos serviços e essas melhorias tornam-se efetivas. Aqui um exemplo de como essas informações são apresentadas, né? Então, por exemplo, como poderíamos melhorar a comunicação entre médicos e pacientes para garantir que informações cruciais sobre o diagnóstico e o tratamento sejam compreendidas e absorvidas de maneira clara e objetiva. Você fez um diagnóstico, tem BIRATS 3. Não ficou claro para ela. Mas foi informado, Vini, mas ela não ouviu. A gente também apresenta a experiência desses pacientes quando eles conectam com diferentes serviços, por exemplo, serviços de diagnóstico, que termos, que frases, que expressões que são positivas a respeito dessas experiências, que frases e termos são neutros, e que experiências, que afirmações são negativas, quer dizer, que experiências ruins ele tem nesse serviço, né? Então, por exemplo, ansiedade, preocupação, dificuldade na autorização de exames de plano de saúde, são alguns exemplos de coisas que são difíceis na hora que ele está nesse momento do serviço. Aplicações práticas do estudo. Redesenho e melhoria de processos e fluxos assistenciais. À medida que e aí acho que essa já é a fala da Ana na sequência, à medida que a gente entende esses pacientes, existe uma conexão direta com esses fluxos assistenciais. Planejamento dos serviços, diferenciação. A maioria dos pacientes que a gente entrevistou escolhem o serviço oncológico por indicação de familiares ou conhecidos. Então, na medida em que, claro, indicação médica também, mas à medida em que eu tenho um parente ou um conhecido que já fez um tratamento oncológico e gostou do serviço, ele fala assim, não, vai lá, porque lá eles são bons. Ora, se eu entrego uma boa jornada, uma boa experiência, para além do desfecho, é claro, porque a gente sabe que o desfecho tem um impacto significativo nessa experiência, mas se eu entrego uma boa experiência, eu tenho mais chance de haver uma indicação. A priorização de alocação de recursos, eu vou fazer aquilo que o meu paciente, que vai gerar impacto positivo para a experiência do meu paciente, e não o que eu acho que o meu paciente quer, né? Pode ser usado também para treinamento de equipe e, claro, para inovação. Eu encerro disponibilizando um link para o estudo. Quem quiser pode acessar jornadadopacienteonco.com.br ou escanear o QR Code, que pode rapidamente acessar a página com o estudo. Obrigado, a gente vai ouvir a Ana, né? E aí depois eu fico à disposição. Ana, fica à vontade. Bom dia a todos, só preciso isto. Vamos ver se entra a nossa apresentação. Oi? Eu acho que sim, vai chegar aqui pela porta. Mais uma vez, bom dia. Então, é um prazer estar aqui hoje com vocês falando sobre esse tema que é tão relevante para a gestão de saúde populacional como um todo, né? Fica difícil, depois da fala do Vini, não falar sobre possíveis soluções. E, obviamente, o que eu apresento aqui é um pedaço do que é possível ser feito com tantas informações que vem do resultado aí do sumário executivo da jornada do paciente oncológico. Eu começo falando um pouco sobre dados, né? O objetivo não é falar sobre isso, mas quando a gente fala de estudos qualitativos, a gente não tem como falar sobre a carência deles, né? Então, a gente tem muito pouco estudo focado na experiência do usuário e muito estudo focado na jornada de custo, na jornada de demanda por procedimentos, né? Então, eu sou pesquisadora também e tenho trabalhado já há bastante tempo com mapeamento de jornada assistencial, olhando dados de sinistralidade, né? Pensando aqui mais especificamente na saúde suplementar. Então, quando a gente vê esses dados, a gente consegue perceber efetivamente que nós temos gaps no cuidado, mas a gente nem está olhando o gap que veio trazido pelo sumário, aqui apresentado pelo Vini. A gente tem dados do SUS, que a gente também consegue fazer aqui alguns comparativos, né? Temos muitos estudos focados na jornada assistencial do paciente oncológico no Sistema Único de Saúde, mas no sistema, na saúde suplementar, no sistema privado, a gente tem uma jornada muito mais fragmentada. Então, quando o sumário traz ali a perspectiva da operadora, isso faz diferença, porque se eu tenho uma operadora
acho que não temos hoje uma 100% verticalizada, mas mais verticalizada, talvez eu tenha uma jornada um pouco menos fragmentada e uma interação entre os profissionais um pouco mais facilitada, mas ainda assim nós temos muitos desafios, né? E agora, como é que a gente melhora essa jornada? E eu vou apresentar um pouquinho sobre a navegação de enfermagem. A navegação de enfermagem ela começa na oncologia, então a gente já tem muitos estudos publicados a respeito da efetividade da jornada do paciente oncológico sendo orientada pela navegação de enfermagem. Ela começa muito fortemente lá nos Estados Unidos, talvez também porque lá a gente tem muito desperdício de recursos, então era quase uma necessidade colocar um profissional para integrar tudo isso. E no Brasil, ela vem sendo implementada muito mais recentemente. Teve uma resolução do COFEN que regulamenta a profissão do enfermeiro navegador, e ela é de 2024, ou seja, né, ontem. Então, isso ainda é tudo muito recente. Mas os objetivos da navegação, na verdade, eles são muito claros, e quando a gente olha todo o resultado desse sumário executivo, ela aparece como uma das frentes, né? A gente tem várias frentes para endereçar todas as necessidades do paciente. Eu ouso dizer que não vamos endereçar todas, né? Até porque os serviços têm seus objetivos, mas a gente pode certamente melhorar um pouco mais dessa experiência do usuário que a gente viu ali, que passa por altos e baixos ao longo do tratamento oncológico. Então, o objetivo da navegação é a gente reduzir barreiras assistenciais, principalmente. Eu ainda nem entrei na questão do acolhimento psicológico, de tudo isso, do potencial da navegação, mas ela reduz a barreira. Então, quando me perguntam, Ana, o que é navegação de enfermagem? É basicamente a gente colocar um profissional que vai reduzir as barreiras assistenciais e vai navegar o paciente por toda a sua jornada assistencial, desde o início do tratamento, do diagnóstico, início do tratamento, até o seu desfecho, né? Então, o objetivo da navegação, de maneira muito prática, aqui é agilizar, ter um acesso mais rápido, então, agilizar consultas e o início do tratamento. Como eu falei, reduzir essas barreiras e ajudar em toda a jornada. Então, toda a dificuldade, por exemplo, quando a gente ouve ali, eu descobri que eu tinha um BIRADS 3, mas o que é um BIRADS 3? Às vezes, na consulta, não dá nem tempo de saber, e você recebe aquele diagnóstico, e o que eu faço agora? E não deu tempo nem de pensar sobre as eventuais perguntas que eu gostaria de fazer para aquele médico assistente, né? Entra a parte do apoio emocional, então você coloca um profissional ali para fazer uma escuta qualificada e esclarecimento de dúvidas, efetivamente. Fazer toda a coordenação multidisciplinar, então é esse profissional que vai entender a demanda daquele paciente, vai encaminhar para um apoio nutricional, para uma necessidade de terapia breve, né? Então, é esse profissional que vai gerir toda a necessidade de saúde. Claro que o médico vai prescrever e vai dizer, então você tem que passar com o psicólogo da equipe, mas eu não quero passar com esse psicólogo, talvez, não nesse momento. Então, é entender essa necessidade também, respeitá-la e oferecer o serviço quando é necessário. E, principalmente, aqui é a adesão ao tratamento. Então, a gente fala muito desse apoio do enfermeiro navegador, mas é o quanto esse apoio assistencial ele vem para melhorar essa adesão ao tratamento. Deixo claro o que eu preciso fazer, quais são os efeitos colaterais, como eu vou lidar com isso, e entendo melhor aquela terapêutica que foi prescrita. Então, reforçando a importância, detecção precoce, prevenção de internações, a gente vai ver na sequência alguns estudos realizados no Brasil e que a gente tem uma redução da internação, uma redução do custo do paciente, os ajustes no cuidado. A gente sabe, mesmo olhando dados de sinistro, por exemplo, quando a gente vê o mapeamento da jornada assistencial, eles não saem todos iguais, mesmo que seja uma condição semelhante de saúde, de diagnóstico, de CID, a gente sabe que tem variações ao longo da terapêutica. Então, como eu faço esses ajustes? Eu preciso ligar para o meu médico? Com quem que eu vou falar? É o enfermeiro navegador que vai absorver aquela informação e direcionar para o melhor atendimento. E aqui entra a atenção humanizada, né? Então, quando a gente tem alguém de referência, e por isso a gente que trabalha com navegação, eu sempre falo, a gente precisa deixar claro qual é o papel do enfermeiro navegador, porque senão a gente passa a ser também uma pessoa responsável integralmente pelo cuidado, e aqui é muito pelo contrário, o enfermeiro navegador ele vem para também deixar o paciente um pouco mais protagonista naquele cuidado, porque ele tem o conhecimento do que está acontecendo com ele, tem previsibilidade, vai tomar as medidas necessárias para seguir com o tratamento.
Então, eu gosto de dizer que, quando a gente fala de cuidado centrado no paciente, e a gente sabe que o mercado fala muito sobre isso, mas quando a gente fala de saúde baseada em valor, paciente no centro, a gente acaba olhando muito custo, quase nada a experiência, né? Então, basicamente, todos os resultados, pelo menos até o que eu tenho acompanhado, de saúde baseada em valor, ele acaba sendo muito resultado de custo. Pouco se avalia a experiência do paciente. Então, quando a gente fala efetivamente de uma navegação efetiva de enfermagem, colocando o paciente no centro, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar um passo atrás para a gente seguir em frente. E como que isso se dá? Com avaliação integral. E como a gente faz isso, né, Ana? Como é que eu vou descobrir quais são as reais necessidades do paciente? Eu não tenho tempo de fazer uma entrevista tão qualificada, eu não tenho equipe, eu não tenho recurso. Hoje já existem instrumentos em que eu consigo identificar certas questões relacionadas aí a toda a esfera biopsicossocial do paciente. Então, são instrumentos validados, que são aplicados e podem ser reaplicados, porque isso também pode variar. Uma pesquisa como essa do Sumário, ela também traz inputs para criar novas ferramentas, né? Então, assim, a partir do que eu vejo quais são as necessidades desses pacientes, o que eu preciso perguntar para que eu consiga direcionar mais corretamente esse tratamento, esse paciente na sua jornada. Então, hoje a gente já utiliza ferramentas em que eu vou medindo as necessidades do paciente ao longo do tempo, sempre de maneira guiada, né? Então, não é assim, então responde esse questionário aqui de 35 perguntas e depois que você me responder, eu vejo o que eu faço com a sua jornada. Sempre guiado, de maneira muito acolhedora, para que a gente consiga ter adesão. E para começar a estabelecer aí uma conexão com esse profissional para a gente poder seguir. Então, essa avaliação integral, basicamente, ela vai avaliar dimensões espirituais, sociais. A gente sabe que, eu não diria só oncologia, basicamente todas as doenças crônicas e graves, elas têm um forte componente social, né? A gente sabe que tem muita iniquidade na jornada oncológica, inclusive. Então, eu preciso entender também essa dinâmica, porque eu não posso dizer, então você vai fazer quimioterapia e essa é a alimentação que você precisa seguir, é isso que você precisa fazer, e, de repente, aquela pessoa não tem a menor condição de seguir aquilo que eu estou prescrevendo. Então, tudo isso precisa ser colocado num plano terapêutico bem definido. E aí eu digo plano terapêutico não da jornada oncológica, da quimioterapia, mas do plano terapêutico que vai ser programado junto com essa pessoa e junto com o enfermeiro. Então, eu consigo ir customizando aos poucos como eu vou lidar com esse paciente, como eu vou direcionar esse paciente ao longo da linha. E, além disso, quando eu tenho instrumentos que a gente consegue coletar essas informações, à medida que eu vou recoletando esses dados, eu também consigo avaliar o desfecho, efetivamente. Não é o desfecho clínico, né? É a sobrevida, o óbito, o quanto essa pessoa melhorou ao longo da jornada. Então, esse é um ponto bem importante. E aí a gente começa, talvez, de uma maneira muito audaciosa, aqui a falar um pouco mais de valor, de saúde baseada em valor para o paciente. Então, quando eu começo a colocar informações e coletas de dados específicas para eu conseguir monitorar isso ao longo do tempo, eu consigo até ter um resultado da efetividade da navegação em saúde. Então, o objetivo principal eu dou um passo atrás, entendo quem é esse paciente, como ele adoeceu, quais são as suas necessidades, para eu poder seguir em frente e efetivamente guiar esse paciente ao longo da jornada do tratamento oncológico, né? Então, como eu comentei, assim, de uma forma muito resumida, a gente vai olhar as esferas do paciente, esfera social, psicológica, econômica, cultural e espiritual. Não necessariamente quantos casos oncológicos a gente vê, puxa, eu não quero me tratar, né? Eu não vou seguir por esse caminho. Então, e aí entra questões familiares, questões de crenças. Então, tudo isso precisa ser considerado. No momento da consulta, é assim, o teu diagnóstico é esse, e aqui, colegas médicos, não é nenhuma crítica, mas a questão é que a gente, numa consulta, precisa ser um pouco mais objetivo, e a gente tem aí todo um cenário por trás dessa prescrição que muitas das vezes não é considerada. Então, o que a gente precisa, né? Identificar, a partir da navegação em saúde, e, obviamente, aqui eu falo um pouco desses questionários já validados, que são ferramentas para a gente poder guiar,
Mas qual é o objetivo principal? Riscos e vulnerabilidades. Então, quando a gente vê ali a Bianca falando, eu não quero ser chamada de guerreira, né? Eu não entendi, eu saí, talvez ela nem pensava como ia ser o processo da queda do cabelo, ninguém conversou com ela sobre isso. Não quero, por exemplo, participar de grupos. Isso tudo é colocar o paciente no centro, né? É assim, eu não quero fazer, então você não precisa fazer. Mas a gente precisa cuidar da sua saúde dessa forma. Vamos fazer uns combinados, então? A navegação de enfermagem ela vem muito para isso. Você estabelece uma conexão com aquele paciente e você vai fazer os combinados do plano terapêutico além da terapêutica já prescrita pelo médico. Vai resolver todos os problemas que a gente vê na fragmentação do cuidado, nas dificuldades de acesso, de informação, não. Mas, com certeza, se eu tenho um profissional que me guia nisso e eu tenho confiança nesse profissional, a gente vai, com certeza, minimizar estamos já colhendo bons resultados e eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho, né? Então, a navegação ela vem para valorizar a autonomia do paciente, algo que, dentro da saúde suplementar, e eu digo da saúde pública também, né, da saúde como um todo, ela é muito desconsiderada, né? Então, talvez eu tenha o mínimo de autonomia se eu vou naquele dia na prescrição da quimioterapia ou não, mas eu também não tenho mais nenhuma autonomia em relação a como eu quero me cuidar, como eu enxergo a minha doença, qual é o apoio que eu preciso, onde eu preciso buscar esse apoio, né? Então, você precisa de um cardiologista, qual? Né? O que faz um cirurgião torácico? Por que eu preciso consultar com ele? Então, a ideia da navegação ela vem... Obviamente, quando eu digo que ela nasce, né, mais efetivamente lá nos Estados Unidos, ela vem com certeza para reduzir custo, mas a gente chega na valorização desculpa, da autonomia do paciente e que aí sim a gente está falando de saúde baseada em valor para o usuário. Então, os benefícios da navegação, eu até faço de propósito, separo ali a questão, coloco os benefícios para o paciente, inicialmente, que é o acesso rápido e contínuo, o apoio integral e humanizado, a coordenação e monitoramento do cuidado, o fortalecimento da relação do paciente com os profissionais que estão tomando conta dele naquela jornada, autonomia e respeito, isso é algo que a gente tem visto muito pouco, mas eu coloco de propósito 2 pontos, né? Os custos reduzidos e o tratamento correto no tempo correto, porque aqui a gente está falando do ponto de vista do prestador, do sistema de saúde. Então, quando eu entro com uma navegação de enfermagem, eu falei muito do ponto de vista do paciente, que é o principal, quando a gente sai de uma apresentação de um sumário que mostra a jornada do ponto de vista do paciente, mas a gente não pode esquecer que somos um sistema que tem custo, né, e que a gente precisa otimizar também essa jornada do ponto de vista de custo. Então, quando eu ponho uma intervenção direta para o paciente fazendo a integração dessa jornada, eu também tenho indiretamente uma redução de custo e o tratamento correto no tempo certo. Então, não adianta eu fazer um diagnóstico, receber pelo aplicativo, que eu tenho um BIRADS-3, se ela não fez nada, alguém vai ligar para ela, perguntar, você não vem fazer seus exames, né? Então, como que eu entro no tempo correto também, com o tratamento correto, a navegação também pode ajudar, e a gente vai ver isso aqui na sequência. Então, muito poucos estudos vêm sendo publicados em relação à navegação de enfermagem no Brasil, porque ainda, como eu comentei, é algo muito mais recente, mas a literatura internacional ela traz muitos benefícios. Aqui eu trouxe para vocês o que a gente já tem de resultados no Brasil. Aqui, especificamente, de hospitais que têm serviço de oncologia de ponta, Moinho de Ventos, Hospital de Clínicas em Porto Alegre, mas, obviamente, aqui eu peguei alguns, tá? Então, a gente tem outros serviços já trabalhando muito com os resultados de navegação de enfermagem, mas eu trouxe os principais aqui só para vocês terem uma ideia da relevância, né? Então, a gente traz resultados de desfecho e traz resultados de custo, né? O que é isso? É saúde baseada em valor, melhores desfechos do ponto de vista do paciente com custos otimizados, né? Então, aqui só para vocês terem uma ideia, né? Então, a navegação de enfermagem num estudo realizado num serviço hospitalar, o tempo médio entre diagnóstico e início de tratamento caiu de 24 para 18 dias, isso é bastante, do ponto de vista da ansiedade da Bianca, que estava lá, puxa, agora o que eu faço? Então, do ponto de vista do usuário,
é muito bom. Do ponto de vista do prestador também, eu já entro com o tratamento no momento que essa pessoa precisa. Em relação à satisfação dos pacientes, né, 97% dos pacientes relataram estar satisfeitos com o cuidado da enfermeira navegadora, né, ou seja, estabelecendo, não é qualquer profissional que pode navegar paciente, mas tendo a capacidade técnica, a habilidade de lidar com pacientes, principalmente nessa condição, né, nessa patologia especificamente, o nível de satisfação é altíssimo, porque eu preciso de um apoio, e às vezes não é o apoio do meu familiar que vai trazer o que o Vini falou. Ah, eu tenho um caso de uma vizinha, não é isso que a pessoa precisa, né? Ela precisa entender naquele momento qual é o meu prognóstico, o que eu vou fazer para melhorar, quais são as terapias adicionais que eu preciso fazer para melhorar o meu quadro clínico. Então, certamente, a satisfação, sendo um bom serviço, sendo guiado da forma correta, a satisfação é muito alta. Em relação a outros resultados, aqui no tempo da primeira consulta oncológica, então, teve uma redução de 70% no tempo. Então, a partir do momento que eu tenho um resultado de um exame alterado, se eu tenho um enfermeiro navegador que já faz contato, já agiliza a minha consulta, eu vou ter a minha primeira consulta oncológica agendada, porque, normalmente, você vai no médico que solicitou, você não vai no oncologista primeiro, eu não sei nem o que faz um oncologista clínico, né? Então, o enfermeiro navegador entra também para fazer esse primeiro direcionamento do atendimento. Quase aqui 29% menos tempo entre sintomas e diagnóstico. Então, eu tenho um serviço que consegue monitorar toda a minha jornada. Eu tenho um sintoma de alguma condição, na sequência, esse enfermeiro já vai direcionar para um atendimento, seja para uma telemedicina, ou você precisa marcar com o seu médico. Então, também faz uma redução do tempo entre sintomas e diagnóstico. Isso vai reduzir também idas indevidas ao pronto-socorro, que são pouco resolutivas muitas vezes. Também dentro do ambiente hospitalar, né? Então, quando os pacientes navegados eles tiveram esse é um número muito expressivo, quase 74% menos internações em UTI, né? Ou seja, a questão de você organizar o cuidado, entrar com o serviço correto no momento correto, também vai fazer com que esse paciente busque o auxílio no momento correto e ele não agrave tanto. Então, os leitos de maior complexidade são evitados. Em relação aos custos médios de cirurgia, caiu 18,5% e o custo total do tratamento reduziu 16%. Então, aqui para os prestadores, eu não estou nem olhando a questão do ponto de vista do usuário. Então, se eu coloco um serviço que monitora de ponta a ponta, que é referência para esse paciente, eu tenho redução de leito de alta complexidade e redução do custo cirúrgico. E eu tenho também menos pacientes outliers. Então, nesse estudo, 4,5% dos pacientes navegados foram outliers de custo, contra 36,5% no grupo sem navegação. Então, os dados aqui falam por si só, né? E aqui, para a gente finalizar, pacientes navegados apresentaram maior adesão à fisioterapia e nutrição, mostrando abordagem integrada. Então, isso se fala muito pouco. O paciente faz quimioterapia, não passa com o nutricionista, faz um procedimento cirúrgico que tem um comprometimento funcional, não vai para o fisioterapeuta. Então, a navegação ela vem para coordenar toda essa jornada. E aqui vale falar um pouquinho de perfil, né? Puxa, Ana, é fácil navegar paciente? Você liga, ele vai aderir naquele momento? Tem um baita desafio. A gente tem uma barreira muito grande de aceitação do quadro clínico, daquele profissional. Então, a gente que faz aqui, a gente fala com 100 pacientes, naquele dia, se a gente disparar mensagem, conversar, tentar fazer contato com 100 pacientes, eu digo que 30 vão responder, talvez, de imediato. Então, para você estabelecer esse raporte inicial, você tem ele leva tempo, mas tem todos esses resultados. Mas, falando de perfil, desse estudo especificamente que foi realizado no HC, basicamente, né, mulheres aqui, desse último estudo, 64% mulheres, e aí tem a questão de faixa etária, tem questão até de literacia digital, então, o quanto eu vou interagir com um profissional que me liga, que às vezes eu não conheço, então, até as abordagens, elas têm que ser personalizadas. Com esse paciente eu tenho que falar por vídeo, ou esse tem que ser presencial. Então, tudo isso a gente precisa considerar, não é simplesmente, vou pôr um enfermeiro aqui, e amanhã ele liga, e a gente começa a navegar pacientes. Então, é importante entender perfil,
Quanto mais, dependendo, o maior estadiamento do câncer, maior a adesão. Então, isso também precisa ser considerado. Então, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico de um câncer metastático, por exemplo, eu tenho uma adesão maior ao serviço de navegação, e 40% iniciaram tratamento após 60 dias do diagnóstico. Ou seja, aqui, nesse caso, ainda que a gente tenha tido toda essa redução de custo, de leito de alta complexidade, o tratamento ainda tem grandes gaps. Então, é importante a gente considerar que, mesmo você fazendo intervenções, ainda assim a gente tem gap assistencial. E aí precisa ser o combinado. Os dados que mostram acesso e os dados que mostram ali o ponto de vista do paciente, para que a gente consiga trazer uma solução um pouco mais robusta para o grande desafio que é a jornada do paciente oncológico. Ainda temos muito a evoluir, então, são vários atores nessa jornada toda. Então, a gente tem o hospital que presta o serviço, a gente tem a operadora que paga pelo serviço, a gente tem, às vezes, o prestador, que é a clínica ou o serviço de quimioterapia, a gente tem o contratante, e aqui a gente não pode esquecer que a saúde suplementar ela é basicamente levada por grandes empresas, né, ou as pessoas têm acesso ao plano de saúde pelos seus empregos, pelo acesso ao emprego. Então, isso também mostra que, quando a gente fala do desafio da saúde suplementar, ele também está muito atrelado ao perfil do paciente que sai do serviço público e vem para a saúde suplementar. Então, quando a gente fala de desafios sociais, eu diria que quase são os mesmos, né? Porque a gente tem a grande massa da população assistida na saúde suplementar de pessoas também com baixa renda, com grandes desafios sociais de transporte, moradia, alimentação. Então, aqui reforça a importância de a gente também considerar essas variáveis na jornada do paciente oncológico. Ainda muito evoluir na questão de que o foco sempre são os custos, então, grande parte dos estudos relacionados à jornada do paciente oncológico acaba sendo na questão de resultados financeiros, gaps assistenciais relacionados à demora no tratamento, que, no final das contas, acaba mais focando em faturamento, né? Então, como eu trago isso para faturar antes, para indicar antes esse tratamento, e muito pouco do ponto de vista do paciente. Então, a ideia é fazer um combinado. Ninguém está dizendo que a gente só tem que olhar para o paciente, porque são negócios, mas como a gente combina isso de forma que a gente tenha resultado para as duas partes. E, para isso, como que a gente evolui? Fazendo o serviço acontecer, medindo esses resultados e mais pesquisa, né? Mais pesquisa quantitativa, mais pesquisa qualitativa. Eu entro dentro de um serviço, eu entendo a dinâmica daqueles pacientes, né? Então, porque a gente vai ter perfil de usuário de clínica, perfil de usuário de hospital. Então, eu não consigo entrar com uma solução de navegação, por exemplo, em saúde, que seja para todo mundo, né? Então, eu preciso entender qual é o perfil daquele paciente, quais são os acessos que ele tem, porque eu também não posso chegar com uma jornada enorme e ele não tem cobertura naquilo, não tem condições de pagar aquilo, então eu preciso customizar. Mas a grande questão é, colocando hoje um profissional para ajustar esse cuidado, para ser um profissional de referência do paciente oncológico, já tem demonstrado aí grandes resultados. Tá? Então, essa é a minha contribuição para vocês hoje. Eu fico à disposição agora para a gente tirar algumas dúvidas, Felipe, Vini, para a gente também abrir aí para o público, caso tenham dúvidas a respeito do que a gente apresentou. Bom, obrigado, Ana e Vini. Acho que foram muito boas as apresentações, se complementam, né? Tanto o estudo Quali, que é super importante na pesquisa, quanto o Quant, são bastante informativos, os dados são muito bons. Eu vou começar, nós temos alguns minutinhos, mais ou menos quase 15 minutos. Vini, queria saber mais ou menos quais possíveis falhas ou melhorias na jornada do paciente que você acha que o estudo mostrou e que podem ser melhoradas. Legal, obrigado. Existem inúmeras melhorias em diferentes tipos de serviço, né? Eu acho que é um estudo novo em termos de olhar para o sistema todo, né? Para uma jornada completa, desde o momento dos sintomas iniciais até pós-tratamento. Normalmente, quando a gente trabalha nesse tipo de estudo, nesse tipo de projeto, a gente entra numa jornada, num momento específico da jornada. Eu quero ver a cirurgia. Eu quero ver a quimioterapia. Eu quero ver o momento do exame diagnóstico. Olhar para o sistema todo nos traz alguns insights que, talvez, olhando só para o serviço, eu não identifique. Por exemplo, que o paciente é muito desassistido
nesse momento de diagnóstico precoce. Quer dizer, eu tenho que fazer os exames de rotina e, esse momento, não tem ninguém ajudando o paciente. A navegação vai entrar depois, quando ele entra num serviço que tenha navegadora. Nem sempre tem. Existem outros serviços, por exemplo, a gente encontrou alguns pacientes que, desculpa, que ele depois de fazer ele tinha que fazer uma biópsia, então ele recebia no local onde ele fez a biópsia, ele recebia o material retirado, e falou assim: agora você tem que levar isso aqui lá no laboratório, não sei aonde. E ele saía com um potinho assim, né, na mão. E aí a gente ficou pensando assim: meu Deus, como é que esse paciente vai levar o material coletado para o laboratório fazer análise? Será que ele vai condicionar corretamente isso? Será que esse material não vai ficar no carro, no sol? Vai levar lá na semana seguinte? Será que, quer dizer, é muito louco a gente pensar que tem serviços que estão tão desconectados a esse nível, mas tem, né? Então, outros pontos de melhoria, né? Quando a gente está num grande centro como São Paulo, é normal a gente pensar que os serviços estão disponíveis e que a pessoa vai entrar num grande centro ou numa clínica de renome e vai ter uma jornada tranquila e suave. Mas, se ele está numa cidade com menos acesso, ele vai ter um primeiro desafio. Eu vou ter que ir para outra cidade para fazer tratamento. Eu vou ficar onde? E aí o serviço, eu estou preocupado da porta para dentro. Não me interessa onde você vai ficar. Tomara que você tenha um parente, que você vai ficar na casa de alguém, de um amigo, que vai te dar um acolhimento. Mas isso faz parte da jornada dele. E deixa-se de acessar um serviço melhor por desafios logísticos, às vezes, entende? E no Brasil, o tamanho que temos, isso é muito relevante. Perfeito. Em relação à Ana, uma dúvida, mais uma pergunta, na realidade, a questão da inteligência artificial. Acho que ela veio, né, ela está sendo utilizada, ela é muito boa, mas, ao mesmo tempo, ela pode diminuir um pouco essa questão do acolhimento do paciente. E também o nosso país é bastante desigual, nem todo mundo tem acesso à tecnologia, mesmo na saúde suplementar também tem pessoas de baixa renda. Como você acha que a inteligência artificial pode ajudar e, ao mesmo tempo, como que ela deve ser levada em consideração? Então, na verdade, hoje, grande parte dos serviços já estão colocando inteligência artificial para fazer aquela primeira triagem inicial de sintomas. Então, você consegue colocar os robôs para fazer as perguntas certas a partir da resposta do usuário e faz um primeiro acolhimento, né? Então, eu entendo que é uma ferramenta interessante, porque ele vai tirar um pouco de tempo, de hora profissional, para fazer uma triagem inicial, por exemplo, para fazer algum acolhimento em algum momento, né? Então, ela já é uma realidade. Eu acho que a questão da literacia digital, como eu citei aqui, é uma barreira muito grande. Então, não são todos os serviços que vão conseguir manter o paciente engajado no tratamento, se colocar só a tecnologia para lidar, ainda que faça uma combinação de robô e profissional de saúde, né? Eu acho que, mais até do que o atendimento em si, o que eu considero muito relevante na questão do uso da inteligência artificial é a questão do quanto eu tenho informação hoje, e aí, quando a gente coloca uma coleta de dados dentro de uma navegação, eu consigo, a partir do momento que eu tenho um número expressivo já de pacientes navegados, eu consigo ver perfil. Então, eu vou customizar aquele atendimento com base no que os dados me dizem. Então, falando especificamente de navegação, para certas condições de saúde, aqui até extrapolando um pouco da oncologia, a gente sabe, por exemplo, que casos oncológicos tem algumas variáveis que estão muito ligadas, né? Então, a questão do suporte emocional, tem a questão de luto, tem várias variáveis já validadas que dizem são essas variáveis que precisam ser abordadas com o paciente oncológico. E nas outras doenças crônicas também, né? Então, o quanto eu tenho hoje coleta de dados, e não vou nem entrar no mérito aqui do quanto eu coleto e se eu tenho qualidade nesses dados, acho que daria um outro fórum, mas a partir do momento que eu tenho essas informações sendo coletadas ao longo da jornada assistencial e que, mais uma vez, são muito pouco coletadas, porque a gente só olha sinistro, só olha custo, quais procedimentos fez, né? Mas, a partir do momento que eu tenho esses dados, eu consigo fazer correlações
E aí sim eu vou deixar a minha abordagem com aquele paciente mais customizada. Então, eu iria mais para essa linha até do que a gente tentar discutir inteligência artificial na abordagem direta com o paciente. Eu não acredito muito nisso. Eu não acredito que a gente vai conseguir... a gente vai minimizar um pouco a carga do profissional, mas é rápido. É assim, o que está sentindo hoje, 1 e 2, e já tem que cair no enfermeiro, senão eu vou perder o engajamento e vou perder o propósito de navegar. Né? Excelente. Inclusive, eu fiquei um pouco assustado essa semana que eu vi que tem gente fazendo acompanhamento psicológico pelo chat. Então, é complicado. Mas a gente tem alguns minutinhos, acho que o pessoal da plateia, se quiser fazer uma pergunta, uma para cada um, acho que a gente consegue. Então, quem quiser, levanta a mão. Nando? Vai sim, está indo. Está indo ali. Fica à vontade. Essa questão das jornadas, a gente viu, de alguma maneira, as instituições elas olhavam muito para a experiência do paciente. A gente discutiu que experiência virou custo, não é experiência. E até a reflexão sobre inteligência artificial, tem uma frase que me veio que não tem nada mais humano do que ser chato e do que ser não empático. Né? Então, obviamente, talvez a inteligência artificial até traga uma empatia maior do que o próprio humano ao humano, porque o robô não cansa e ele foi treinado para ser legal. Né? A gente não. Mas, sabendo que isso também é uma oportunidade, e a gente tem uma oportunidade de melhorar o acolhimento, melhorar essa empatia usando ou não tecnologia, Vini e Ana, como é que vocês veem esses insights que surgem em termos de impacto em eficiência operacional, já que é isso que se discute em operadora de saúde nesse momento? Ninguém quer saber de experiência na ponta, isso me parece que a gente é mais propaganda do que ação de verdade, mas está todo mundo preocupado com a eficiência operacional e caber e fechar conta para que não venha multa de ANS ou coisa parecida. Como é que vocês veem a experiência humana com impacto financeiro na ponta? Legal. Posso começar? Claro. Então, acho que o primeiro ponto, né, na medida em que a gente entende o que é importante para o paciente, do ponto de vista dele, a gente começa a tomar melhores decisões de aonde vamos colocar dinheiro e onde vamos investir no nosso serviço. É melhor eu botar um lustre muito bonito e uma bela recepção na minha clínica, ou eu ter uma enfermeira navegadora? Talvez seja mais eficiente em termos de resultado para a experiência do paciente a enfermeira navegadora. Reduz-se desperdício, no sentido de que eu não estou colocando dinheiro, e esse é um caso real, né, de um cliente nosso que realmente tomou decisões de não fazer investimentos em estrutura física, justamente porque entendia que o paciente não queria estrutura física, ele queria outras coisas. Né? Um outro ponto passa, novamente, para esse cenário do diagnóstico. Veja, se eu negligencio uma paciente que está há 11 anos sem fazer colonoscopia, o custo, o impacto disso no sistema é absurdo. Então, à medida em que nós conseguirmos navegar pacientes antes dele ser um paciente, antes dele estar doente, eu não tenho a menor dúvida que isso vai gerar redução de custos, vai gerar eficiência no sistema. A gente vai tratar pacientes menos, procedimentos mais viáveis, porque, claro, o paciente, depois que já tem uma doença evoluída para um estagiamento crítico, vai ter um custo de tratamento mais caro, e a gente vai ter possibilidades de oferecer serviços mais baratos. Né? Ana? Então, acho que os números falam por si só, né? Quando a gente apresentei aqui, como eu disse, eu peguei alguns resultados de estudos feitos no Brasil, mas isso no mundo já vem acontecendo há bastante tempo, é que existe uma redução de custo, efetivamente. Né? Então, acho que dá para começar por aí. No Brasil, ainda vejo alguns serviços, então isso é bastante isolado, e a gente tem o contratante hoje, né? Ou seja, as empresas já fazendo navegação em saúde dos seus colaboradores, aí sim a gente consegue fazer antes dele adoecer. Mas não deveria, mas é uma realidade, ser uma iniciativa das empresas que já têm um altíssimo custo com plano de saúde. Excelente. Temos tempo para mais uma?
Vamos, mais alguém com uma pergunta, alguma dúvida? Fica à vontade. Acho que o microfone está... Bom dia. Na verdade, é mais uma reflexão, né? Quando a gente pensa em navegação e experiência do paciente, a gente está olhando quando ele já tem um diagnóstico, né? E eu vejo que hoje o Sistema Único de Saúde ele está um pouco à frente da saúde suplementar quando a gente pensa em redes de atenção, né? Então, como que hoje a saúde suplementar ela está pensando a interoperabilidade? Né? Porque sem a informação precoce, a gente não consegue entrar com uma navegação efetiva, a gente não consegue melhorar a questão do valor, né, da saúde do paciente, a experiência dele dentro da jornada a partir do seu diagnóstico. Né? Então, como que hoje a gente consegue pensar a interoperabilidade dentro da saúde suplementar, pensando em redes de atenção? Porque sem a informação, sem que ela se comunique, a gente não consegue efetivamente trabalhar para que a gente tenha algo mais positivo em tudo que a gente discutiu hoje de manhã. Então, é mais uma reflexão de como que a gente consegue pensar essa informação antes do diagnóstico. Então, sem querer desanimar muito, né, a gente tem propostas de interoperabilidade, a ANS se comprometeu em algum momento em ajudar na interoperabilidade, fazer com que as operadoras também colocassem dados no barramento e a gente tivesse uma única informação a nível nacional. Mas isso não é uma realidade ainda, né? Eu acho que, até além da interoperabilidade dos dados, nem na própria operadora, que tem rede credenciada, ela conversa os seus dados, né? Então, a gente tem muitas barreiras ainda. Daí, a questão do sistema único, ela é mais, não digo que ela é mais simples, né? Mas você tem a unidade básica que atua como centralizadora. Como o Vini bem colocou aqui, a questão do médico de família, né? A gente tentou implementar essa figura na saúde suplementar com muita dificuldade, então, baixíssima adesão. Então, a gente vai ter muito desafio em relação à integração de dados. E ela é desafiadora na interoperabilidade, no sentido de ter um barramento único do Ministério da Saúde, para a gente juntar dados da saúde suplementar e do SUS, porque, se a gente for pensar em jornada assistencial integral, a gente teria que ter as duas coisas. Mas a gente tem ainda o desafio dentro das próprias operadoras, né? Então, quando o Dr. Fernando ali pergunta, né, puxa, como é que as operadoras, a gente não vê esse movimento, elas nem olham o que está acontecendo, às vezes embaixo da sua própria assistência médica, né? Então, a gente ainda tem esse desafio. Eu sempre digo que o desafio da informação não pode ser a barreira para a gente começar a fazer alguma coisa, né? Não dá para esperar a interoperabilidade para a gente conseguir trabalhar efetivamente, mas o que a gente está fazendo? Hoje, inclusive, navegando pacientes, a gente está colocando a responsabilidade do paciente nos passar a informação. Basicamente isso. Excelente. Não sei se o Vini quer falar alguma coisa. Não? Essa é uma pergunta, é uma questão, enfim, super relevante, né? Estava aqui pensando, quando a gente fala de navegar o paciente, né? A gente fala da jornada do paciente, entender o paciente, acho que é um ponto muito importante. E eu comecei contando a história da minha filha, né? Como é que eu convenci ela a doar os brinquedos, mas é um pouco isso. A gente, às vezes, o paciente não quer o que ele deveria querer. Ele não quer aderir ao tratamento, ele não quer acessar um serviço de nutricionista, ele não quer o psicólogo, ele não quer fazer exames de diagnóstico, ele não quer o médico da família. Mas, se ele quiser, vai ser muito melhor para ele. E aí a pergunta que a gente faz é, como é que a gente faz ele querer o que ele deveria querer? Que ele não sabe o que ele quer, mas ele quer. Esse é o desafio. Encerramos. Bom, uma salva de palmas. Antes de seguirmos, de fato, gostaríamos de agradecer profundamente a doutora Ana Luísa Coelho e ao Vini de Castro pelos dados, pelas vivências e as reflexões que compartilharam conosco no nosso primeiro painel do Fórum IES na Hospitalar. E ao nosso colega Felipe Delpino pela moderação precisa e muito cuidadosa. Encerramos aqui o primeiro painel com uma mensagem clara. Cuidar bem não depende apenas de tecnologia ou estrutura, mas de escuta, de coordenação e continuidade. Muito obrigado.